Hoje eu quero compartilhar uma palavra poderosa com você e eu quero falar a respeito de um lugar permanente. O Senhor, Ele nos chamou para estarmos nesse lugar. É a vontade de Deus que você, esteja no local certo, na hora certa, desfrutando daquilo que Ele tem para você. Mas antes de começar a falar a respeito disso, eu quero te convidar a orar. Mas eu quero que você ore da maneira certa. Que você ore para que o Senhor te coloque no lugar certo. Independente do que tenha acontecido, independente das circunstâncias, que você permaneça fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos nessa noite. Abre o coração deles para essa palavra. Senhor, eu creio que o Senhor chamou aqui aqueles que precisam ouvi-la nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala através de nós. Senhor, age nesse lugar, toca cada um desses irmãos, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que saiamos daqui edificados, completamente cheios da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que em pleno feriado você está aqui, mesmo no meio de uma chuva. Eu tenho certeza que Deus tem algo grande para fazer na sua vida hoje. Aleluia, irmãos. Sabe de algo? Tenha o coração aberto. Abra os seus olhos espirituais nessa hora. Sério, deixa eu te dizer algo. O diabo não quer que você escute essa palavra. Por isso, ele vai usar talvez aqui no meio da palavra o seu celular, um irmão do seu lado, para conversar, para tirar a sua atenção. Mas as coisas que nós vamos falar aqui, irmãos, são coisas eternas. São coisas que você precisa ouvir para toda a sua vida. Aleluia! Por isso, então, projeta para mim 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Fala comigo assim: aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Essa é a vontade de Deus para você. O Senhor, Ele quer te fazer permanecer. Quando nós estamos aqui falando de uma pessoa firme, forte, fundamentada, isso fala de um lugar onde tem uma base, uma estrutura. Por diversas vezes nós vemos na Bíblia o Senhor falando a respeito de construir uma casa sobre a rocha. Uma pessoa que é firmada no propósito, que não é balançada com qualquer vento de doutrina, como dizia o apóstolo Paulo, que não age no meio das circunstâncias. Se está chovendo, ela permanece. Se hoje é um dia ensolarado, ela está lá no mesmo lugar. Essa é a vontade de Deus para você. Amém, meus irmãos? Tenha esse entendimento. A palavra permanecer, ela significa fixo, ficar firme, imóvel, não ser afetado pelas circunstâncias. Sabe que os testes, eles virão na vida da igreja. E eu louvo a Deus porque nós estamos fazendo parte de uma igreja forte, fundamentada. A igreja em que você tem a graça de participar, meus irmãos, eu quero te dizer, é uma igreja firmada na rocha. Nós não nos consideramos uma igreja tão velha. Nós temos somente 20 anos, mas eu posso te dizer que nós temos muita história durante esses 20 anos. Amém, irmãos? Mas quem que tem história com Deus? Aqueles que permanecem. E sabe que durante esses 20 anos, eu vejo Deus fazendo tantas coisas no nosso meio. A cada dia que passa, nós temos mais casamentos sólidos. Muito difícil você escutar falar no nosso meio de divórcio. Nós até temos crises no casamento. Irmãos que às vezes vão lá no fundo do poço, mas eles voltam e permanecem, e permanecem. E dia após dia nós temos visto famílias sendo abençoadas. Jovens, o nosso trabalho com jovens, se não é o maior do Brasil, ele é um dos maiores. Ano após ano nós temos visto os radicais livres crescendo, avançando, rompendo. Sabe de algo? Até mesmo uma geração de radicais livres já se passou.
Tem alguém aqui que está passando os radicais livres aí? Não responda, para não precisar ficar com vergonha. Mas tem gerações de radicais livres passando, e a próxima geração chegando, e assim permanecendo. Devido ao quê? Os radicais kids. Esse sim, eu posso afirmar para vocês, que é o maior do Brasil. O Senhor tem nos dado a graça para ser a igreja que mais investe em crianças no mundo inteiro. Mas isso significa que não temos lutas? De jeito nenhum. No meio de falácias, de pandemias, de tempestades. Você acha que isso é de hoje? Os irmãos mais velhos aí sabem que as lutas sempre tiveram. Ano passado foi um ano de muitas lutas. Pessoas se levantaram, inventaram mentiras, falácias ao nosso respeito. Mas você acha que isso aconteceu agora? Não, irmãos. Nós já saímos na capa do O Popular. Sabia disso? Videira polui córrego em Goiânia. Mentira. Tudo mentira, mas saímos lá. Falando que nós é quem estávamos poluindo Vaca Brava. E um monte de situações. As perseguições sempre vieram. Nós permanecemos. Oramos. E no final, foram ver que não era culpa da igreja, passou. Mas você acha que alguém colocou na capa do Popular, queremos pedir desculpa à igreja videira por termos caluniado? Não. As calúnias sempre virão, as tempestades sempre virão, mas como igreja, nós temos permanecido. Agora eu quero te falar algo hoje, para a sua vida pessoal. Você também vai passar por lutas. Se nós como igreja temos tido a graça de permanecer, eu quero te dizer, meus irmãos, que você só vai alcançar um lugar de solidez, você só vai alcançar esse lugar que é a rocha, se você permanecer. Deus, Ele quer nos levar para um lugar permanente. Talvez você não percebeu, mas durante os anos em que você tem estado aqui, guerras, lutas vieram, e quanto mais você permanece, você cresceu, a sua fé avançou, você tem sido alargado. Estava conversando com um discipulador ontem, estava pescando com ele, e ele falando para mim, relembrando de algo que eu nem lembrava, mas ele falou para mim que um dia eu queria remover ele, porque ele ia ser reprovado na escola. Olha para você ver, era adolescente, na escola, ele ficou um ano inteiro sem estudar direito, matando aula, e eu falei, você vai ser removido, meu filho, você vai deixar de liderar. E hoje eu vendo esse irmão, empresário, próspero, pai de família, casamento sólido. Tantos anos se passaram, mas imagine se ele tivesse desistido na primeira bronca do pastor. Imagine se tivesse desistido lá atrás. Por isso nós devemos permanecer. O lugar da bênção de Deus é para aquele que permanece. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje algo que o mundo fala a respeito dos jovens. O mundo inteiro pensa que os jovens são inconstantes. Existe até um dito popular que fala que jovem é uma montanha russa. E de fato, o jovem do mundo é assim. Amém, irmãos? Mas eu quero declarar sobre a sua vida também. Os dias de montanha russas acabaram sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um dia está lá no topo, um dia está lá no buraco. Um dia eu vou ganhar o mundo, outro dia não quero saber de mais nada. Esses dias vão acabar na sua vida, porque você tem permanecido. A sua bênção, o lugar do favor de Deus está chegando. Creia nisso, meus irmãos. Creia, o lugar permanente. Você pode até estar lidando com um chefe difícil. Você pode até estar num emprego hoje que está uma luta. Talvez você tenha lutado na criação do seu filho, está difícil. Talvez quando você pensava que estava tudo indo para frente, de repente tudo desmoronou. E a sua vida, ela está em altos e baixos, como uma montanha russa. Parece que você dá 3 passos para frente e 3 passos para trás. Um dia eu sou abençoado, você pega o microfone, dá glória a Deus, dá testemunho, de repente outro dia 3 passos para trás, a coisa piora, enfermidade, vícios, lutas. Mas sabe de algo? Se nós não formos cuidadosos, nós vamos pensar que a vida inteira vai ser assim. Não, eu nasci para ser assim, vai ser dias bons, dias ruins. Tem um monte de músicas que falam isso, mas essa não é a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que você chegue a um lugar permanente. O diabo fala, tudo pode estar bem agora, mas não cria esperanças não. Logo, logo você vai ver que vai tudo afundar. E aí você sofre com a maldição da expectativa errada. Pior do que a morte é a maldição da expectativa da morte, é ou não é? Você fica, eu vou morrer. Isso é um sofrimento. Deus não quer que você viva assim. Deus quer nos levar para um lugar de estabilidade, onde não podemos mais ser movidos. Não é qualquer coisa que vai te abalar. Em João 15, 5, olha só, vamos ver isso na palavra. A Bíblia diz, eu sou a videira, vós os ramos. Não é à toa que o nosso nome é videira, amém, irmãos? Esse nome é espiritual, foi Deus quem nos deu. A Bíblia diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem é aquele que vai desfrutar de muitos frutos? Aquele que permanece. Aquele que permanece na constância daquilo que Deus te chamou para fazer. Vão ter dias de lutas? Muitos. Vão ter dias de choro? Sim. Mas vai chegar o dia em que você vai permanecer. Amém, irmãos? Eu sinto isso. Hoje à tarde eu estava orando e o Espírito Santo me falou algo que nem fala muito a respeito do que eu quero dizer hoje. Mas o Espírito Santo me falou a respeito de pessoas que elas estão sofrendo por uma má expectativa. Você já fica pensando, esse negócio está bom demais para ser verdade, não é possível. Meu Deus do céu, o que está vindo de ruim por aí? Será que essa bênção toda mesmo? O que está vindo? E você está sofrendo por algo que nem aconteceu. Isso não é a vontade de Deus para vocês. Entenda, tenha expectativas de coisas boas. Você passou por montanhas russas? Passou. Mas creia, já passou. Agora é tempo de você desfrutar. Às vezes eu tenho uma luta com a minha esposa. Eu sinto isso, ela não me fala, mas eu sinto isso. Tem dia que as coisas estão tão boas, tão maravilhosas, que a gente vai para a cama e a gente fica conversando e a gente nem dorme direito. Mas sabe que no meio da conversa ela começa a chorar? E eu sei que é o diabo. Ele vem para falar isso nas nossas mentes. Ele vem para falar o que está bom demais esse negócio para ser verdade. E aí você chora. Você já está com a expectativa errada do que vai acontecer. Mas creia, irmãos, Deus ele já te colocou no lugar da bênção. Se você hoje tem passado por momentos difíceis, permaneça. Mas se você já passou e hoje você alcançou a sua bênção, simplesmente desfrute e creia que Deus já te colocou num lugar permanente. Você não vai voltar para aquela crise lá atrás. Eu entendo alguns irmãos, sofreram tanto em algumas áreas, que ele fica morrendo de medo de sofrer de novo. Foi tão difícil prosperar, foi tão difícil virar um empresário, crescer na vida, que ele fica o tempo inteiro, vai quebrar, precisa aproveitar, porque logo, logo a maldição vai chegar. Não! Creia, Deus te colocou num lugar permanente. Ele é a videira, aquele que permanece nele, esse vai desfrutar de muitos frutos, em qualquer área da sua vida. Creia, Deus te chamou para ser pai de multidões, amém, irmãos? Jesus disse em João 15, 5, é o meu versículo, né? Permanece, ele está dizendo que se permanecermos nele, se não desistirmos, nós vamos prevalecer sobre qualquer circunstância. Deus está dizendo que se apenas continuarmos habitando nele, na palavra, olhando para ele o tempo inteiro, firmado com os olhos nele, vindo para o culto, desfrutando do favor de Deus, estando em comunhão com os irmãos, é isso, esse é o segredo. Permanece. Está difícil hoje, vai passar. Em outras palavras, Deus não vai deixar você ir para trás. Ele não vai deixar você ser derrotado. Os ataques podem até vir. Hoje talvez você dê um passo para trás, mas creia, essa montanha russa vai acabar. A vontade de Deus é te levar para um lugar de estabilidade. Amém, irmãos? Por isso então permaneça. Posso dizer para os irmãos, eu estou indo para o 13º ano que eu estou aqui. E nesses anos eu vivi muitas coisas, muitas situações difíceis. Situações em que eu me desesperei por muitas vezes. Eu confesso um pecado para os irmãos. Talvez o mais vergonhoso, o que eu mais odeio, sabe qual que foi?
não dormi por causa das preocupações. Eu já perdi noite em claro, por causa de calúnias, por causa de situações difíceis. Mas sabe de algo? Eu aprendi a descansar. Eu falo isso para os irmãos. Não tem problema com insônia nenhum. Sério, irmãos. Eu estou dirigindo, eu durmo. Eu estou em pé, eu durmo. Eu falo isso para os irmãos. Tem uma facilidade para dormir tão grande, você não tem ideia. Mas isso não foi assim durante todo o tempo da caminhada cristã. Já teve momentos em que eu chorava. Eu me lembro de um dia, estava lembrando com a minha esposa esses dias, e eu falei para ela, nossa, que vergonha. No início do casamento, tinha uma discípula nossa, uma líder, que ela estava caminhando para o buraco. Sabe quando o discípulo está indo para o buraco, e ele vai cair no abismo, e você está vendo? E você não quer que ele caia, e você vai lá, fala tudo que podia, e não escuta. Ah, miserável, né? Dá vontade de você bater, fazer alguma coisa, mas está indo. Eu lembro que um dia eu acordei de madrugada, eu ajoelhei e Deus, eu não aceito. Traz de volta, Senhor. Traz de volta. E chorando, noites em claro. Mas hoje eu posso te dizer, eu desfruto do descanso. Às vezes eu vejo, estou na mesma situação, talvez para pior. Porque hoje o número de discípulos, às vezes, fazendo besteira é maior. Mas o número de irmãos que saem do buraco é maior também, amém, irmãos? Porque hoje eles têm um pastor que descansa, literalmente. Eu levanto, eu oro, mas eu volto a dormir logo depois, porque eu confio no Senhor. Não é o meu desespero que vai salvar alguém. Não, nós somos chamados para viver uma vida de descanso. Talvez você teve um tropeço, mas não se permitiu se desistir. Essa é a vontade de Deus. As pessoas falaram sobre você, mas você continuou no caminho certo. Os seus planos não deram certo, mas você louvou a Deus no dia da angústia. Esse é o segredo. E porque você passou nesses testes, é como se Deus estivesse dizendo para você, parabéns, meu filho. Você acertou, ok, você fez a sua parte, você permaneceu, você prevaleceu. Agora é a minha vez. Amém, irmãos? Eu sempre gosto muito de falar de um brinquedo que tem lá no Hot Park, as férias chegando, e Caldas é o lugar do meu descanso, amém? Eu até vou para outros lugares, mas Caldas parece que é a nossa casa, não é, irmãos? Tem alguém aqui assim que sente assim? Eu gosto demais daquelas águas quentes, daquele lugar, e lá tem um brinquedo, antes só tinha no Hot Park, mas hoje tem outros clubes, que é um balde gigante que fica enchendo d'água, e ele demora, é uma resistência, é uma luta para você estar ali no lugar da bênção. Esse brinquedo é de crianças, amém? Mas eu vou lá, porque Deus fala comigo, então eu vou lá, amém? Estou nem aí, enquanto o guarda não mandar eu sair, eu vou lá. E lá tem então o lugar, o ponto certo, onde a bênção vai cair, amém? E o balde fica enchendo, e enchendo, e enchendo, e enchendo, e demora, tem hora que as próprias crianças começam a se incomodar comigo, e eles começam a me empurrar, e vão me empurrando, e quando eu vejo, eu saí do lugar da bênção, mas eu empurro eles, e eu volto para o lugar. É como se fossem os demônios na vida espiritual, te empurrando. Não que eu estou chamando as crianças de demônio, amém, irmãs? As irmãs dos kids não apelem comigo, amém? Mas eles vão empurrando, e aí eu volto e permaneço no lugar. Está difícil, o balde está demorando, tem coisa pior do que a demora. O teste do tempo é a luta, e demora, esse negócio nunca vai virar, e os meninos empurrando, e o negócio, e o guarda lá está vindo para a minha direção, para me tirar dos brinquedos, mas eu permaneço. Chega uma hora que aquele balde vira, irmãos, mas é uma torrente, literalmente, os meninos saem capotando, gente caindo, roupa caindo também, joga tudo, é literalmente uma torrente. É algo espiritual nisso. Se você permanece, logo o balde vai virar e a sua bênção vai chegar. Mas a nossa tendência é fazer na vontade própria, na força do nosso braço. Deus tem uma bênção para você, está chegando, mas aí você vai lá e quer fazer da sua maneira. Não, eu vou lá. Deus tem algo grande, poderoso, um casamento abençoado, e aí você vai lá e pega a primeira que aparece na frente, apelei. Estava vindo a sua bênção, estava chegando. Deus tem uma casa abençoada para você, tem um futuro abençoado para você, tem uma família abençoada, mas sabe de algo, irmãos?
os testes virão. Às vezes vai parecer que você está numa montanha russa, no alto, no baixo, no alto, no baixo, mas a vontade de Deus é te colocar no lugar alto, onde o diabo não tem poder, onde os inimigos não vão poder te tocar. Só permanece. O único esforço que você precisa fazer é descansar, é permanecer no Senhor Jesus. Permanece. Pastor, o que eu preciso fazer? Permanecer. Está difícil, permanece. Meu líder, eu não gosto dele, permanece. Essa igreja eu não gosto dela, permanece. Está difícil, eu não tenho amigo, permanece. Logo, logo seu amigo vai chegar, logo, logo as coisas vão se adaptar, logo, logo Deus vai te encaixar, mas permaneça. Se você não permanecer, não tem como você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. O inimigo pode fazer o seu melhor, mas o seu melhor nunca será o bastante para te tirar do lugar que Deus te colocou. Deus tem uma palavra final, e quando Ele diz, eu quero que você permaneça, todas as forças das trevas, não importa qual seja o demônio, não importa qual seja a sua angústia, a sua ferida, nada vai poder te colocar para baixo. Nenhuma doença, nenhuma pessoa, nenhum tropeço, nenhuma injustiça, nenhuma empresa vai conseguir te trazer para baixo. Você vai chegar no lugar certo, na temporada certa, onde o Criador, Ele olhou para você e falou, chegou a sua hora. Sem mais caronas nas montanhas russas, sem mais altos e baixos, chegou a hora de você desfrutar do favor de Deus. Amém, irmãos? E sabe, ainda falando a respeito disso, de altos e baixos, para mim um dos personagens que mais se encaixa na palavra de Deus para falar a respeito disso hoje, é José. José, ele foi chamado por Deus. A Bíblia diz em Gênesis 41, 44, disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. José, ele foi estabelecido por Deus, mas para chegar até lá, irmãos, na vida pessoal de José, no seu ministério, em todas as áreas, ele teve altos e baixos, muitas montanhas russas, mas chegou o dia em que ele foi estabelecido num lugar. O início da sua vida nós vemos ali, aconteceu que José, logo, os olhos do seu pai alcançaram ele, e a Bíblia diz que José era o filho predileto. Jacó então faz uma túnica e dá de presente a ele. Aquela túnica naquela época, ela era uma túnica cara, todos tinham túnicas normais, mas a de José, ela era colorida, ela tinha cores, e era o dinheiro da época, então tinha valor. O que você acha que os irmãos de José fizeram ao ver? Sentiram inveja. Então, José recebe uma túnica do pai, um passo para frente, aleluia, irmãos? Mas depois vem seus irmãos, cheios de inveja, ciumentos, jogaram ele num poço, um passo para trás. E a Bíblia diz então, que logo depois José foi vendido para um homem muito rico. Potifar era o homem mais rico que havia ali naquela região. É um passo para frente ou não é? É um passo para frente. Você ser empregado, mas ser empregado de um rico, o que é isso? Isso é poderoso, isso é favor de Deus. Passo para frente. Mas a Bíblia diz que a mulher de Potifar colocou os olhos nele, se apaixonou por ele, inventou uma mentira, fez umas ciladas daquelas sem tamanho, e fez com que ele fosse jogado na prisão. Um passo para trás. Dia ruim. Mas lá na prisão, a Bíblia diz que ele foi bom para aqueles prisioneiros, e ele alcançou favor, fez muitas amizades, os camaradas ali eram gente boa, não faltou nada para José em nenhum momento. Dentro da prisão, passo para frente, José pôde avançar, ele ganhou notoriedade ali entre aqueles presos, mas depois, ele foi esquecido pelos súditos do rei. Muitos tiveram inveja e deixaram ele lá na prisão. Passo para trás. Mas logo depois, Faraó então estabelece ele no comando de tudo. Deus faz ali um plano onde coloca José como o homem mais sábio. E ele então domina toda aquela região do Egito. Passos para frente.
Mas agora, irmãos, ele foi estabelecido. É como se Deus estivesse falando para ele: José, você permaneceu, meu filho. Agora chegou a hora do local da sua bênção. Daí eu não te tiro mais. Essa é a vontade de Deus para você. Eu quero te dizer, tem guerras que você venceu. Demorou muitos anos para chegar à sua vitória. Mas hoje que você venceu, meu irmão, simplesmente desfruta, porque nunca mais você vai voltar para aquele lugar. Você está me entendendo? Essa é a vontade de Deus. Ano após ano, José estava subindo e caindo, avançando e tropeçando, tendo promoção, sendo removido, revés, pós, contras, mas ele permaneceu. Tinha uma canção no exército, eu gostava muito dela. Deus falava muito comigo quando ela cantava. Às vezes ela era cantada nos momentos de sofrimento, quando eu estava ali sofrendo, ralando, e eu pensava: esse negócio não vai acabar, esse sofrimento é até quando, meu Deus? E aí parece que o sargento puxava justamente essa canção, e Deus falava tanto comigo. E na verdade, hoje eu fui pesquisar, e ela é uma frase de Martin Luther King. O negócio é espiritual, mas ela diz: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Amém, irmãos? Não importa qual seja a circunstância. Eu não quero saber como que você vai. Se você vai andando, se você vai correndo, se você vai voando, se você vai rastejando. Mas não pare de lutar. Amém? Continue, permaneça. José entendeu muito bem esse princípio. O tempo todo ele permaneceu nele. Ele não ficou amargo. Muitas pessoas se deixam ser levadas pelo ressentimento, pela injustiça, pela amargura. Eu te entendo. Por muitas vezes eu fiquei pensando: que ingratidão. A gente faz tudo. E por que trata a gente dessa maneira? Mas sabe, não deixe o seu coração se encher disso. Quando você libera perdão, você alcança favor. Você dorme em paz, você descansa. Mas se você encher o seu coração de amargura, se você carregar esse fardo dessas pessoas, você nunca vai desfrutar do favor. José, ele não ficou dizendo: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ele não ficou questionando o Senhor. Ele apenas continuou. Teste por teste, ano após ano. E um dia ele alcançou. Foi como se Deus dissesse: ok, José, você fez sua parte, você permaneceu. Eu vou fazer a minha parte agora. Eu vou te fazer permanecer por todos os dias. E é engraçado que a Bíblia nunca mais fala a respeito de lutas nessa área. José venceu a amargura, venceu o ressentimento contra os seus irmãos, e ele foi estabelecido justamente na posição que Deus tinha colocado no coração dele lá atrás. Ele tinha um sonho. Aquele sonho parecia que nunca ia chegar, mas ele só permaneceu. Deus tem sonhos para você hoje? Sério, Deus tem sonhos para você hoje? Deus tem chamados para você hoje? Sabe, às vezes parece que você está dando um passo para trás. Está longe do seu chamado. Talvez parece que está distanciando. Parece que essa semana você vai fazer algo, vai acontecer algo que parece que é um passo para mais longe daquilo que Deus planejou para a sua vida. Quando Deus colocou no meu coração de ser pastor, era tão longe, que eu te confesso que eu nem criei expectativa. Mas quando eu vi as coisas alinhando na minha vida para isso, a expectativa ela entrou no coração. E eu lembro que chegou um tempo na minha vida em que eu não orava por mais nada além de ser pastor. Sério. A única coisa que eu ficava 1 hora orando era: Senhor, deixa eu ser pastor. Senhor, me dá frutos, multiplica, faz crescer, faz romper, faz isso. Eu quero cumprir meu chamado. Mas irmãos, desde que isso aconteceu, foi assim, tantas lutas. Eu fui líder de célula por 4 anos. Meu Deus do céu. Que luta, que canseira. Enfermidade, eu tinha uma enfermidade que não deixava eu liderar. Eu fui liderar na tora. Assim, nossa, muito peso, muita coisa. O diabo o tempo inteiro pesando. Mas sabe de algo? Mesmo com as lutas, com as batalhas, eu ia. Eu falava: Senhor, não sei como vai ser. Te confesso que teve vezes que a célula nem aconteceu devido à enfermidade.
Eu te confesso que teve vezes em que as pessoas nem foram lá porque incomodadas com a enfermidade, mas eu permanecia. Hoje eu estou sozinho, então vamos aqui adorar o Senhor, aleluia. Eu, o Espírito Santo, o Pai e Jesus, amém? Aleluia. Só permanece. Não importa qual a luta que você tem passado, meus irmãos, permaneça, permaneça. José, ele permaneceu. Nós falamos muito dos altos e baixos de José, mas sabe, eu quero falar hoje foi que ele permaneceu em momentos difíceis, e isso é importante. O que eu quero que você veja hoje é que José chegou a um lugar que nunca mais ele foi tirado. Se é Deus quem estabelece esse lugar na sua vida, homem nenhum pode te tirar. Sabia disso? Mas se esse lugar foi conquistado na força do seu braço, foi eu puxei o tapete de fulano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu alcancei. Então você não pode ter garantia nenhuma. O mesmo Deus que coloca você lá em cima, Ele pode te manter lá em cima. Ninguém pode te tirar. Não tem circunstância, não tem pessoa, nada. Não queira uma posição, irmãos, na força do seu braço. Qualquer um pode tirar em qualquer momento, mas se foi Deus quem te colocou, você pode ter certeza que isso é permanente. Se foi Deus quem colocou, ninguém pode tirar, ninguém. Não tenha na sua mente que a sua vida toda será de altos e baixos. Deus vai te colocar numa posição, amém, irmãos? Você crê nisso? Então continue perseverando, continue acreditando, que Deus, Ele vai cumprir o propósito sobre a sua vida. Um outro homem que eu quero falar a respeito de altos e baixos, é o garoto propaganda do desastre, se chamava Jó, é ou não é? Jó se tornou o garoto propaganda da tragédia. Todo mundo que vai falar de dias difíceis, você está passando pela mesma coisa que Jó passou, coitado de Jó. A única coisa que se lembram de Jó é de uma vida difícil e de injustiça, é ou não é? Mas não é isso que nós devemos nos apegar. Você sabia que a luta de Jó, ela durou apenas 9 meses? Eu sei que parece uma vida inteira, realmente. Perder tudo o que ele perdeu, passar por tudo que ele passou, chegar no buraco. A luta de Jó foi tão grande, irmãos, que no final da sua vida, as úlceras, as feridas que haviam no seu corpo, fediam tanto, que nem a sua esposa suportava ficar perto dele. Imagina a luta desse homem. Mas deixa eu te dizer algo, só durou 9 meses. E depois disso, Jó foi estabelecido num lugar, numa posição, que ninguém podia tirá-lo. Deus o colocou numa vida inteira, próspera, desfrutando de filhos que ele perderam, o dobro de filhos. Deus deu tudo em dobro para ele depois, mas ele permaneceu. Jó viu muitas vezes as pessoas dizer, pobre do Jó, coitadinho do Jó, mas o que nem sempre entendemos, é que essa dificuldade, ela não durou a vida toda, e as pessoas vivem fazendo de Jó um exemplo de desastre, de tragédia. Não, irmãos, Jó permaneceu. Se Jó estivesse aqui hoje, o que ele queria que vocês lembrassem é que eu permaneci e Deus fez na minha vida. Qual que é a luta que você tem passado hoje? Não interessa se ela é tão grande como a de Jó, que eu acredito que não seja. Não interessa se ela é pequena. O que eu quero te dizer, meus irmãos, é que o segredo é permanecer. Permanece, permanece, porque nunca mais se falaram a respeito de tragédias comparando Jó. Na Bíblia não, as pessoas falam, mas a Bíblia não. A Bíblia fala que depois Jó prosperou e ele desfrutou de uma vida abundante. A chave, irmãos, é que na dificuldade, Jó não ficou amargo. Ele até teve as suas lutas. Por muitos momentos ele perguntou para Deus, Deus, por que tamanha luta? Por que eu estou passando por isso? Por que dessa enfermidade? Mas ele permaneceu em fé. Ele falava com Deus, ele se alegrava no Senhor, ele buscava alguma alegria, era no Senhor. Um dia Deus disse, ok Jó, você passou no teste, eu deixei o inimigo fazer o melhor dele, mas você provou e permaneceu em mim. Agora chegou a minha hora de agir. Deus entrou na vida de Jó, irmãos, e aquelas mágoas e dores, tudo acabou, tudo passou.
Jó desfrutou de um milagre. Você também pode talvez estar vivendo vários altos e baixos. Você talvez tenha desfrutado de dificuldades no seu relacionamento. Talvez você esteja lutando com uma depressão, com uma dificuldade. Ano após ano, a luta tem perseverado, tem tentado te derrubar. E às vezes você até pensa, eu não vou conseguir, Deus. Eu não vou conseguir, essa luta está grande demais. Será que isso vai melhorar? Mas eu quero te consolar hoje, eu quero liberar uma palavra de consolo sobre a sua vida. Eu passei por muitas lutas na minha vida, mas com a mensagem da graça eu posso te dizer que eu permaneci ano após ano. Ano após ano. É como se eu tivesse chegado naquele lugar onde Deus diz, ok, Leandro, você permaneceu, você prevaleceu, agora chegou a hora. Eu vejo isso tanto na minha vida. Como pastor mesmo, que foi uma luta para me ser pastor. Eu me lembro que nós desfrutamos de tantas, lutas espirituais, lutas, entre os irmãos. Eu posso dizer para os irmãos, acredito que essa semana ou na próxima, nós vamos estar multiplicando as redes. Pastor Rafael também. Isso é uma vitória. Quantos pastores multiplicam redes? Você já parou para pensar nisso? Mas eu tenho certeza que somente aqueles que permanecem chegam lá. Amém, irmãos? Eu fico pensando, esses dias eu estava vendo um Instagram de um pastor. Era pastor nosso aqui. Foi pastor por 13 anos. 13 anos. E devido a todos os ataques que nós tivemos no ano passado, em um determinado momento ele se sentiu injustiçado, teve que ir para uma cidade no interior, foi ser pastor lá. E ele deixou a mágoa entrar no coração dele. Independente, eu não vi nenhum erro, nenhuma falha nossa como videira. Mas independente se estávamos errados ou não. Sabe o que ele fez? Ele foi para o Instagram falar mal da videira. Falar mal do propósito. Falar mal da igreja. Falar mal de um monte de situações de homens de Deus que estão aqui perseverando dia após dia. Infelizmente, irmãos, 3 meses só. Foi só 3 meses ele falando mal. Ele faleceu. Não é triste isso? Você vê lá no Instagram dele, uma história com Deus, um monte de fotos, de encontros, vida de Deus, mover, unção, gente prevalecendo, convertendo, mas os últimos 3 meses de vida, foi falando mal de pessoas, foi atacando pessoas, ele morreu, muito ruim. O não permanecer às vezes é caro. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Se você hoje talvez esteja vivendo um momento de derrota, eu quero te dizer que é um momento, esse não é você, esse deserto vai passar, e você será estabelecido em Canaã. Todo deserto tem um propósito na sua vida. Moisés, quando ele achou que o seu ministério ia começar, ele estava pronto para agir com a sua própria força, com o seu próprio braço, ele já começou, vou matar um egípcio, Deus fala o que para ele? Não é assim, meu filho, eu não vou te usar, não é na sua força, não é nas suas habilidades. Ele foi um grande guerreiro, no palácio ele aprendeu a lutar, mas Deus não queria que ele fosse usado na força do braço. Sabe o que Deus faz com ele? Vai para o deserto. Moisés, então, ele é isolado num deserto, irmãos, 40 anos de luta, vendo a mesma imagem, a mesma escassez, sem água, lutando, mas sabe de algo? Ele aprendeu a permanecer, e ele continuou com o Senhor, mesmo nos dias difíceis, nos dias de deserto. Quando Moisés estava achando que sua vida estava acabando, ele diz lá no Salmo 91, que depois dos 70, a vida é só pesar, é só cansaço. A Bíblia diz que Deus vem 10 anos depois e fala para ele, agora vai começar o seu ministério. Agora, Moisés, você entendeu o propósito. Ele permaneceu. Com 80 anos de idade, Deus então usa Moisés para ser o libertador. Tinha um plano, tinha um sonho, tinha um chamado, mas teve que permanecer até se cumprir. Amém, irmãos?